Bom dia, tudo incrível. Chegamos à sexta-feira, vencemos para a honra e glória de Deus mais uma semana. E dentro dessa semana tivemos experiências planejadas por nós, experiências que não foram planejadas. Mas Deus, que em sua infinita bondade, nos fortaleceu, nos conduziu, nos colocou no caminho dele. Eu creio que você está sendo conduzido por Deus. O mais importante é a gente não deixar a fé fraquejar, não desistir e sempre dizer: Pai, ensina-me a contar os dias de forma que eu venha alcançar um coração sábio. A tua sabedoria se manifesta na minha vida. Essas palavras que nos fortalece e nos ensina a conduzir a semana, o final de semana, os meses, os dias, dentro das oportunidades de Deus. Tudo é incrível, meu irmão. Você está respirando, você está inalando e exalando, nós estamos aqui dentro da vontade de Deus. Que assim seja. Não, assim é o melhor dia de nossas vidas. Que venhamos desfrutar deste dia e vamos nos preparar para o final de semana. Leve teu pensamento. Pensai nas coisas que são de cima. Pensai na imagem que você vem transmitindo por onde você passa. Deixe a palavra fluir. Deixe o perfume suave se manifestar em você. Esse perfume suave que sobre nós não há sombra de variação. O Pai das Luzes nos ensina todos os dias a entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. As circunstâncias nos prendem, mas o maior nos fortalece e diz: é no meu tempo, é do meu jeito, a honra é minha. Vocês aprendem e evoluem. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por levantar. Obrigado por estar aqui neste momento, compartilhando a Tua palavra, que nos ensina todos os dias, que nos conduz em triunfo e em perfeita vitória. Nós não somos perfeitos, mas o perfeito se manifesta em nós. A Tua palavra nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? De toda a imagem daquilo que eu não sou e reluz a libertação, a imagem daquilo que nós devemos ser, luz em meio às trevas, bem em meio ao mal, tirando toda a negatividade, todo o pensamento contrário da nossa natureza humana, do nosso eu. Nós somos conduzidos pelo Senhor e aprendemos de Ti. As palavras que saem dos nossos lábios são palavras que geram vida, não palavras de rancor, de ódio, de ira, de facção, de dissensões. Nada disso nos faz evoluir. Que venhamos aprender que a cada dia é menos um dia de vida. A cada dia a gente vai progredindo sobre os teus caminhos. Os caminhos do Senhor e os planos nós já sabemos, mas falamos todos os dias porque isso fica armazenado no nosso cérebro, onde nós não temos o controle para quando vier os desafios, os momentos tristes, nós venhamos estar fortalecido sobre a palavra que nos ensina. Gratidão pela vida, gratidão por tudo.
Colossenses 3. Eu vou ler alguns versos aqui, dentro do que nós conversamos aqui sobre qual a imagem que você vê de você. É essa imagem que você vê de você, é isso que você vai reluzir por onde você passar. Colossenses 3, versão, como eu sempre falo aqui, da Bíblia Viva. Visto que vocês foram escolhidos por Deus. Tem uma vírgula aqui. Visto que vocês foram escolhidos por Deus. Bom, não foi vós que me escolheste. Jesus disse, eu vos escolhi. E, na maioria das vezes, nós ficamos impedidos de entender que nós somos filhos de Deus espirituais. Nós somos filhos de Deus no Espírito. Mainha e painho coabitaram, né? E ele disse, lá vai o meu Espírito, que no tempo que eu e vocês não temos o controle, né? Ele vai se manifestar. É a bondade de Deus, é a generosidade, é o amor altruísta, é errar e entender que você não pode errar mais. Tudo isso é o Espírito de Deus que está no teu homem interior, que te ensina todos os dias. Você construiu família, está construindo família, é um adolescente, já é um homem, uma mulher formada, ou não construiu e quer ter a sua vida sozinho, tranquilo. Mas Deus não deixa de lhe dar maturidade, não deixa de cuidar de cada um de vocês. Não existe dentro do plano de Deus você aceitar. Eu agora aceitei Jesus. Não. Quando é que eu aceito? Porque a palavra diz, visto que vocês foram, não serão. Olha o emprego do verbo, foram. Por que foram? Porque eu estou lendo Colossenses 3, 12 na versão da Bíblia Viva, mas Efésios 1, 4 nos traz isso como firmeza. Diz assim, nos elegeu nele, bem antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo? Mas se eu vim na terra por minha mãe e meu pai, ele diz que desde o ventre da sua mãe ele te escolheu. Por quê? Porque lá já está o Espírito. Bem antes da fundação do mundo, porque nós somos espirituais com experiências humanas. Eclesiastes 12, 7 diz que a carne volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. Escolhidos são todos? Eu não posso dizer. São os eleitos de Deus. Quem são? Nós não podemos dizer. Ele conhece o fruto que você dissemina, que você leva, que você pratica. E ele sabe. Quando ele abriu os braços, tinham 2 ladrões. O da direita sempre foi o escolhido. Só que no plano físico, ele teve o livre e arbítrio, que significa poder de escolha. E sabe o que foi que ele escolheu? Escolheu o caminho torto. Viveu sendo perseguido, sendo preso. E no final, estava ali na cruz como um ladrão. Só que ele confessou. Ele disse, eu matei, eu roubei. Este homem nada fez. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso, estiver no paraíso. Ele disse, estará comigo no paraíso. Por quê? Ah, porque ele pediu perdão pelos pecados ali? Não. Porque ele confessou dentro daquilo que ele era, um escolhido no Espírito, porém a escolha dele foi aquela. Né? E ali é um propósito para mostrar ao mundo que não é sobre religião, não é sobre quem tem ou quem não tem, não é sobre isso.
Se a salvação dependesse de mim e de vocês, nós não seríamos salvos nunca. A salvação dependeu daquele ato ali, levando aquela coroa de espinho na cruz, que a palavra tetelestai significa estar consumado, estar pronto. E o que eu faço? Faço bem, vivo o reino, aproveito a vida, ganho o mundo, mas não perco a alma, as minhas emoções, vivo intensamente. Ontem, nós, falo amigos meus próximos, essa pessoa que nos deixou ontem, seu Gilson, conhecido como Chiada aqui, por onde a gente reside. Eu tive uma história com ele muito próxima, né? Aos meus 18 anos, eu sou músico, sou cantor e cantava numa banda onde, na verdade, a minha experiência, né, com música começou ali, em ganhar aqui os interiores da Bahia, Salvador. E eu morava em um bairro distante da onde a banda se reunia praticamente. Saía para viajar, ensaiava próximo e tal. E aí eu conheci os músicos, conheci os 2 filhos dele, que é Beto e Batata, e conheci ele. E de lá do meu bairro para cá, era muito distante. E eu falei, onde é que eu vou ficar? Os meninos não vão ficar lá em casa falar com meu pai. Quando eu cheguei, ele disse, é amigo de meus filhos, é meu filho também. E mais de 20 anos de amizade. E ontem nós nos despedimos dele, foi uma fatalidade, né? Que a gente não tem um controle. Mas o que eu quero falar aqui é sobre o mundo que Chiada era o apelido dele, porque onde ele chegava era uma verdadeira alegria. Não tinha tempo ruim com ele. Então, um escolhido de Deus germina o fruto do Espírito, que é amor, que é alegria, que é gozo. Ah, mas ele aceitou Jesus? Claro. Por quê? Porque ele fazia o bem, ele construiu família. O que é aceitar Jesus? É você olhar para o próximo e amar a ele como a ti mesmo. Qualquer pessoa que estivesse estressada, se Gilson chegasse, acabou o estresse. Meu. Você poderia estar com 1000 problemas em casa. Se ele chegasse, acabou os problemas. O problema poderia até voltar quando ele saísse. O que é isso? Isso é luz em meio à escuridão. Isso é luz sendo manifestada na vida dele. O problema é que às vezes a religião ela nos confunde. O homem. Ah, mas a Bíblia diz que era para a gente renunciar. Sim, renunciar a tudo aquilo que é em excesso. E a alegria dele era para ser renunciada? E os erros dele ou de quem quer que seja? Nós somos falhos. Mas Deus nos ama incondicionalmente. Lembra do ladrão da cruz? O da direita, um salvo da esquerda, zombou. E assim, escolhidos por Deus, e ontem ele voltou para o Pai. Vamos sentir muita falta. Eu tinha encontrado com ele há 2 meses atrás com minha esposa na churrascaria e risada sobre risada, alegria sobre alegria. Vai deixar muitas saudades. A homenagem dele ontem foi muito bonita. Uma pessoa muito querida por todos. A imagem que ele manifestou, aquilo que ele via dele, era a imagem de sair transbordando amor, alegria e agonia. Você vê que quando a gente lembra dele, fica sentido, mas sorri. Esse é o legado que ele deixou. E nós aprendemos com isso. Visto que vocês foram escolhidos por Deus, que Ele lhes deu um novo tipo de vida, uma transformação na mente, e por causa do seu profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência. Sejam amáveis uns com os outros e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês.
E acima de tudo, verso 14. Deixem que o ódio dirija vocês. Não. Deixem que os pensamentos negativos dirijam vocês. Não. Deixem que essa imagem e semelhança de vitimismo seu dirija vocês. Não. Deixem que o amor de conhecereis a verdade vos libertará, dirija vocês. A vida de vocês, porque assim toda a igreja, que igreja? Igrejas são vidas, não é um templo físico, lá você se reúne como igreja. E toda a igreja permaneça unida em perfeita harmonia. A igreja unida, perfeita em harmonia, é quando o Sandro aqui é o braço e você é a perna, e eu digo, eu não sou melhor do que você, porque o braço vai precisar da perna. Esse é o corpo de Cristo. Nós somos membro do corpo de Cristo. Em perfeita harmonia, não é só harmonia dentro de casa. Essa harmonia dentro de casa é condicionada. É harmonia fora de casa. É harmonia com o seu funcionário, que na maioria das vezes não é que você vai passar a mão por cima dos erros dele, mas ali há uma situação que precisa ser analisada. Está com problema, está transferindo o problema para o trabalho. Vamos tentar buscar viver em perfeita harmonia. Por quê? Porque nós não somos melhores do que ninguém. Claro, ordem e decência, hein? Não é você bagunçar o local que você trabalha, não é você bagunçar a sua vizinhança e dizer eu sou igreja e tem que viver em verdadeiro descuido. Que a paz de Deus, que essa perfeita harmonia, que a alegria do Senhor, que é a nossa força, esteja transbordando na vida de vocês. Tudo incrível. Não desperdice a vida, nem o tempo. As preocupações não vão deixar de vir, os desafios também não, mas Ele nos ensina a suportar isso aí avançando. Eu estou aqui para a glória dEle, agradecendo, e não que eu nunca lembrasse de seu Gilson, mas eu estou lembrando da forma que ele vivia. Ia cortar o cabelo? Agonia. Trabalhava com eventos? Agonia pura. Por onde você passava, agonia. E o amor transbordava. Venha, fica aqui em casa. Vamos ficar aqui. Só não como o bolo todo de meus filhos, porque você come demais. Espírito de uma criança, mas uma criança grande que nos deixou e vai fazer muita falta. Graça e paz. Tamo junto.